Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Senhor, que os nossos passos sigam lado a lado, que as nossas mãos recolham os mesmos bens, que os nossos corações pulsem juntamente, que a nossa alma tenha os mesmos sentimentos, que os nossos pensamentos sejam do mesmo espírito, que os nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio, que os nossos olhares se encontrem e se fundam num só olhar, que os nossos lábios juntos peçam misericórdia ao Pai do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em tudo, Pai Santo, seja feita a vossa vontade e sejam dados a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a ação de graça. Aconteça aquilo que o Pai quiser, para que se faça a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Olá a todos, vamos dar continuação ao livro do céu, agora no capítulo 9, onde Jesus diz que as criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. Então a Luísa continua a falar das recomendações que Jesus fazia para ela, de como ela deveria se comportar, não é? Então aqui neste capítulo ela continua. E acrescentava, ela recordando o que Jesus dizia para ela: quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Não. Mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Então Jesus recomenda aqui para ela, né? Não te preocupes naquilo que te mandam fazer. Se tiveres que fazer, fazes. Não pensa se aquilo é pesado, se vais conseguir ou não, né? Você pensando em mim, é como quem diz, eu tudo posso. Se concentra em mim, que aquilo que te foi ordenado para fazer, tu vais conseguir fazer. Em mim e comigo, tu vais conseguir fazer. Vai em frente, não pensa nas dificuldades. Vai e faz. Mais ou menos assim, né? Essa recomendação. Então, Jesus queria que ela se concentrasse na coisa em si que ela tinha que fazer e não nas pessoas que mandaram ela fazer e não na situação em si, se é pesada, se é dolorosa, se é muito ou pouco, né? É simplesmente pensar em Jesus, se concentrar em Jesus, né? Como quem diz, chamar Jesus, venha fazer isso comigo. Eu sozinha não consigo, vem tu e faz comigo, né? Então, uma coisa que agrada muito a Jesus é isso também, né? Chamá-lo para fazer com ele todas as coisas. Porque sozinho, realmente, sozinhos, né? Não somos capazes. Então, Jesus recomenda isso para ela. Fecha os olhos a tudo isto e os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti
pensando que estou te olhando fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, o teu único fim deve ser o de agradar a mim. Oh, quantos defeitos evitarás se fazeres assim, se fizeres assim. Então Jesus, né, continua recomendando: não olhes para nada, né? Não olhes para nada, te concentras em mim, pensas em mim, olha fixamente em mim. Enquanto fazes o que tiver que ser, olha fixamente em mim. E fazes somente pensando em mim, não é? Senhor, só por ti faço, só por ti quero agir. Então não pensa nas criaturas, não pensa nas pessoas, não é? Somente concentra-se em Jesus e em tudo que tiver que fazer, quer seja trabalhar, quer seja alguma coisa que tenha que falar, não é? Qualquer coisa, o fim único deve ser só de agradar a Jesus, né? Estou a fazer isso por ti, Jesus, é para te agradar, é pelo teu amor. Esteja comigo, faz comigo, né? Me ajuda, me ensina. Um bocadinho isso, né? E ela aqui continua. Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortifiquem, te injuriem, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que, com a minha própria boca, te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afastes o olhar delas. Então, outra recomendação, né? Se alguma pessoa te fazer alguma coisa que te causa tanta dor, tanto sofrimento, se te injuriarem, dizerem coisas que não são verdades, se te contradizerem naquilo que tu falas, não é? Mantenhas o olhar, ainda assim, mantenhas o olhar fixo em mim, não é? Vai avante e pensa que, pronto, é Jesus que quer que isso aconteça, então vou para frente e confio em Jesus, não é? E afastar o olhar e o pensamento das pessoas, das criaturas. Sejamos, senão somente eu e tu, Jesus dizendo para ela, sempre as demais destruas, sejamos senão somente eu e tu, as demais destruas, as demais pessoas que vêm, né? Os demais pensamentos que te vierem de certas pessoas, do que elas fizerem, do que elas falarem, não é? Destrua essas ideias de ti, né? Da tua mente, do teu coração e pensa que somente Jesus, eu e Jesus, né? E vamos para frente. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Então Jesus estava a trabalhar a alma de Luísa para a fazer, né, completamente semelhante a ele. Então era todo um trabalho que Jesus precisava fazer de ensiná-la muitas coisas, não é? Porque era grandioso aquilo que Jesus queria fazer com ela. Então por isso que pedia para ela não se distrair, não se desconcentrar com as coisas, né? Por mais difíceis que fossem, se concentrar somente em Jesus e naquilo que Jesus queria fazer com ela, não é? Qualquer sofrimento era para aguentar confiando em Jesus, né? Até porque o sofrimento, as cruzes, quando bem aceites, não é? Elas têm o seu louvor, têm a sua glória. Porque Jesus, ao passar pela cruz, Jesus divinizou, não é? Divinizou a cruz. Então, quem aceitar com simplicidade, de bom grado, se unindo a Jesus, não é? Vai sentir felicidade, por mais difícil que seja a preocupação, o problema, o sofrimento, a doença que tenha, vai sentir, não é? Aquele alívio, aquela felicidade, porque se uniu a Jesus e sabe por que está a passar por aquilo, ainda que não compreenda, mas tem fé que Jesus está a fazer alguma coisa no coração dela, por meio daquele sofrimento, por meio daquela cruz, não é? Então é mesmo a concentração em Jesus, seja qual for a situação, né? A concentração deve estar em Jesus. É um bocadinho aqui, isso que Jesus pedia para ela, concentra-te em mim, esteja em mim, não é?
tu me farás um presente, diz Jesus. Me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Tá vendo? A paz vem mesmo diante do sofrimento, não é? A pessoa tem paz, a pessoa tem serenidade, a pessoa está tranquila porque sabe que está com Jesus, está a passar por aquilo, mas está com Jesus, Jesus está presente. Tem que ter essa plena confiança e essa fé de que Jesus está presente. Apesar do que acontecer, Jesus está presente. Então é dizer naquele sofrimento, Jesus te amo, obrigada por tudo, sei que estás comigo. Essa oportunidade que me dás de sofrer tem alguma razão de ser, ainda que eu não perceba, mas eu tenho, e por isso, mas eu sei que tem um propósito teu, por isso eu me uno a ti, não é? Eu me uno a ti, que seja feito aquilo que tu queres, não o que eu quero, não a minha vontade, mas a tua vontade, não é? Então Jesus fala que é uma oportunidade quando acontecem coisas menos boas, quando nos causam sofrimento, quando nos causam dores, não é? Quando isso vem de outras pessoas, então aceitar na mesma, não é? Que essa é uma oportunidade que Deus dá para a pessoa sofrer, não é? E ainda por cima tens que recompensar, não é? Com algum benefício. Eu aqui nesse benefício pensei talvez uma oração, talvez um agradecimento, talvez bendito sejas por essa pessoa, Senhor, que me dê essa oportunidade de sofrer, porque sei que nesse sofrimento tu estás comigo e tem uma razão de ser, não é? E não maldizer, bem dizer e não maldizer, né? Eu falei aqui fazer um benefício, né? Recompensa essa pessoa com benefício. Então me lembro aqui essa parte de não pagar, né? O mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, né? Te fez sofrer, mas você não vai querer o mal para ela. Pelo contrário, né? Nem que tiveres que pedir que essa pessoa se converta, que Jesus a ajude, né? Que haja coisas boas para ela. Então Jesus se agrada com isso e é isso que ele quer. E, e é isso que Jesus colocou em mim para poder compartilhar daquilo que é o entendimento que ele deu, não é? Com essa passagem, essa recomendação aqui para a Luísa, desses escritos do livro do céu.